Fala pessoal, beleza? Pedro aqui, do Dream Cia. É, essa track aqui, na verdade, é um estudo de mix, né? Eu tô no grupo do Thiago Buist, do Estúdio Lego, cara, gente boa. E aí eu vi lá que ele tinha umas multitracks lá pra galera mixar e tudo mais. E aí eu vi que essa música foi uma música que ele cantou, que ele performou e tudo mais, né? Ela já foi lançada oficialmente, obviamente, né? E tiveram outros profissionais ali envolvidos também. E aí como eu vi lá, eu resolvi pegar ela pra fazer minha mix aqui também, né? Falei com ele se eu podia postar no YouTube, se podia enviar pra ele, enfim, ou era só um multitrack ali pra estudar e tudo mais. Bom, como eu tô mixando os trabalhos do Drowning the Sea também, algumas coisas com o Dan, resolvi dar uma pausa, né? Ah, E peguei essa multitrack aqui, fiz a mix em, sei lá, uns 30 minutos, 40 minutos mais ou menos. E eu comecei ela no fone, né? Fiz a primeira versão ali no fone e tal. Aí depois eu liguei os monitores e sempre que ligo os monitores, dá uma diferença, assim, sabe? É bizarro. Eu mixei muito tempo de fone e, sei lá, muita coisa que eu fiz ali eu não gosto, né? Acho que passa, mas sei lá. Quando vai para as caixas, assim, ainda mais agora com o meu sistema, né? Pô, dois subs de 12 e tudo mais, né? Um sistema mais calibrado e tudo mais, né? A linha do REW ali é basicamente flat. A resposta da sala eu tratei também, então, né? As coisas evoluíram e a resposta que eu tenho dos monitores aqui é bem flat, é bem próximo do flat. Então, quando vem para cá, assim, algumas coisas do grave, do sub, né? Que nem eu tenho uma resposta de sub aqui bem interessante, bem linear. Então, quando vem pra cá, assim, às vezes no fone acaba exagerando um pouco no sub, ou alguma região fica meio faltando. Sei lá, eu sinto que não fica um balanço assim tão interessante, assim, gostoso de ouvir. E quando eu faço as coisas aqui nos monitores, geralmente quando eu termino, e tudo mais eu vou ouvir no dia seguinte, normalmente eu escuto no fone ou outros lugares, me agrada. Beleza? Bom, isso aqui é uma fast mix, né? Uma mix bem rápida, assim. Que eu fiz em meia hora, 40 minutos, né? Comecei no fone, depois vim para os monitores aqui, acertei algumas coisas. E a ideia aqui é mostrar o que que eu fiz, o que que eu pensei e tudo mais. É mais como um estudo mesmo, né? Bom, eu falei um pouquinho, 3 minutos. Eu vou dar um play, vou mutar meu microfone, deixar rolando aí a música toda. E aí depois eu volto. Aqui tá o meter, né? Do master. Tá calibrado em -6. E aí vocês podem acompanhar ali, beleza? Olhos fechados pra sempre. O que queria ser, me chamam de falso doente. Vai achar o que fazer, desequilibrado desde sempre. Para me descrever, você que disserção, certeza vigente. Me fazem de palhaço, faço de conta que não sei o que faço. Acho que preciso de um pouco de espaço, se bem que um abraço não ia mal. Será isso tudo consequência natural? Me falam seja mais pra frente, pra tentar fazer diferente, mas já tentei de tudo, minha gente. Se bem que um abraço não ia mal, é tudo que precisa antes do final. Quero de mim, às vezes parece sim que quero logo o fim. Só talvez eu esteja mesmo afim de continuar assim e abraçar logo o fim de uma vez.
fechados pra sempre. Que queria ser, chamam de falso doente. Vai achar o que fazer, desequilibrado desde sempre. É o que me disser, você que disserção, certeza vigente. Me fazem de palhaço, faço de conta que não sei o que faço. Acho que preciso de um pouco de espaço, se bem que um abraço não ia mal. Será isso tudo consequência natural? Me falam seja mais pra frente, pra tentar fazer diferente, mas já tentei de tudo, minha gente. Se bem que um abraço não ia mal, é tudo que precisa antes não. Já não sei o que quero de mim, às vezes parece sim que quero logo o fim. Só talvez eu esteja mesmo a fim de continuar assim e abraçar logo o fim. E quero logo o fim. Só talvez eu esteja mesmo a fim de continuar assim e abraçar logo o fim de uma vez. Bom, basicamente é isso, né? Eu espero que não tenha clipado. Eu abaixei o nível da captura do áudio aqui pelo loopback. Mas é isso, né? Deu pra ouvir aí. Ah, depois que eu já tinha feito a minha versão da Mix, eu olhei lá o documento e vi que ele tinha umas orientações lá de sonoridade. E aí eu fiz umas mudanças. Bom, a ideia é ser um som um pouco mais intimista, então com as ambiências basicamente já a estética do material que já veio, assim, não fugir muito disso, não explorar muitas ambiências e tal. Mas eu coloquei alguns reverbs, porém eu deixei mais baixo e fiz algumas equalizações, assim, mais para ter a sensação do que ter o reverb em si, né? Bom, vamos começar pela batera. A gravação da batera, ok, assim, né? Ah, os tons eu não curti muito, assim, mas o resto, assim, é ok, sabe? Bom, o que que eu fiz, tanto no bumbo quanto na snare, quanto nos toms? Eu usei o trigger na função somente do gate, tá? Então, o mix está em zero, só para usar o gate, porque eu acho que é um gate que, né, não sendo o silencer da Black Salt Audio, eu acho que é um dos melhores gates, assim, para bateria e tudo mais, né? Então, basicamente, eu usei o gate no bumbo. Eu uso uma. Depende aqui, né, do material, eu acabo usando uma estratégia diferente. Aqui eu usei ele meio que no padrão. Só tirei o hold, deixei em zero e achei o release que achei que funcionou. Nas snares, na snare top, eu gosto de fazer isso aqui, ó. O sensitivity em 100, o retrigger em zero, detail em zero e... Ai, cara, deixei o WhatsApp aberto ali. Enfim, vamos seguir assim. E aí eu uso o filtro aqui e tudo mais. Assim ele não. Ele deixa. Ele pega mais os. Principalmente esses transientes de caixa, que às vezes tem os ghost notes e coisas do tipo. Dessa forma ele funciona. Ele ajuda a secar, mas ele não perde tanto essas nuances, tá? É uma forma de usar o trigger assim, tá? Eu não tenho a versão completa, ainda não consegui comprar. Então a gente vai na gratuita mesmo. Na Snare Bottom, que ele tem
algumas Ghost Notes, ele é uma snare mais dançante, entre aspas. Eu acabei usando esse plugin, ele é fantástico, assim, é um plugin grátis. E eu tenho usado muito ele, porque ele faz um trabalho assim que eu usaria multibanda e outros plugins, ele acaba fazendo automático para mim. Então, é aquilo, poupa bastante trabalho. Ele é basicamente um compressor que ele vai comprimindo, é tipo um compressor multibanda, basicamente. Só que bem com várias bandas, né? Usei isso para trazer o som da snare, mas deixar ele mais constante, né? Tipo, valorizar bastante isso aqui. Então, e aí depois eu vim com o trigger na mesma pegada, que ele ajuda a dar uma secada nisso. Ó, tem. Ele dá uma controlada assim. E como ele ficou bem alto, eu compensei no fader aqui. Basicamente foi isso. Na snare top. Basicamente a mesma ideia. Ah, não quis secar totalmente, só dar uma controlada, aproveitar esse som natural da bateria também, porque a pegada da música era essa, não faria sentido trigar a bateria toda, né? Os tons foi uma coisa que eu não curti muito a sonoridade, mas ok. Então eu fiz umas equalizações assim. Mas eles tocam bem pouco na música e pelo menos pra mim não me passa uma ideia de um elemento principal que precisaria de algum destaque a mais e tudo mais, né? Então fiz algumas equalizações e só coloquei um clipper. Eu podia ter mexido um pouco mais, mas enfim, foi isso. Ah, aqui nos pratos eu fiz algumas equalizações, uma compressão sutil. Ah, usei o IDX também, usei um pouco do Curves e usei um clipper porque, né, passa o snap da caixa ali também, então ele ajuda a dar uma segurada. No geral, o som da bateria ficou isso. Aqui tem um clipper no buzz da bateria e um compressor aqui, mas eu uso o filtro em sidechain 200 Hz aqui, e o mix ali em 40 e 50% mais ou menos. O som da bateria é esse. Eu não mostrei aqui da snare, né? Na snare eu fiz essas equalizações aqui. Ah, basicamente é isso, compressão relativamente agressiva na caixa. Aí também tem um clipper aqui para segurar o passos transientes. No bumbo, cara, eu achei o bumbo. É bom, eu mostrei aqui, né? Deixa eu ver se eu deixei ligado as outras coisas aqui. Tá ligado. Eu achei a fundamental dele muito perdida, né? Assim, o bumbo, ele, na verdade, ele ficou uma massa sonora, assim, né? Tipo, sei lá, 100 Hz para baixo, ele criou uma massa sonora. E isso não traz definição pro grave, né? Porque, tipo, né, é só um monte de frequência ali e não é definido. Então ele fica mais como aquele, sabe, do grave e não deixa o grave mais tight, mais apertado. Isso acontece, é normal. Umas coisas que o pessoal faz em gravação, já para acertar esse som. Uma boa microfonação, uma boa afinação de bumbo, né? Acertar bem isso. Então, afinação, forma de tocar e microfonação. E da parte de equalização, eles pegam um EQ e geralmente, às vezes, eles vê ali qual que é a fundamental, né? Prioritariamente que o kick está respondendo. E acaba fazendo uma estratégia tipo daquela caixa de cachorro que a galera lá do norte usa bastante, né? Piseiro, aquelas coisas do tipo, né? O famoso bu, bu, né? Acho que é filho do piseiro, alguma coisa assim, né? Você faz basicamente no kick, mas não daquela forma tão agressiva. Mas você pega a frequência fundamental em bell, dá uma valorizada, filtra é, o sub, né, a frequência anterior a isso, e filtra um pouco depois. Então, nisso você acaba conseguindo trazer uma fundamental, deixando o som do bumbo com uma fundamental mais definida, né, realmente com uma fundamental e não simplesmente uma massa sonora, tá? Aqui tem um plugin que faz isso pra gente. Perdão.
que é esse subfilter aqui. Ele tem Low, High e Extreme, que é a ressonância. E ele vai aqui, acho que de 30 ou 40 Hz, alguma coisa assim, até acho que 90. Essa é a versão gratuita, tá? Ele tem uma versão mais completa. Mas, sinceramente, a gratuita já resolve bastante desses problemas aqui pro low-end, tá? A versão total, acho que você consegue ir até cento e poucos hertz, 200 e poucos hertz, então dá para trabalhar ali em tons mais agudos, caixa e tudo mais. Esse aqui acho que é até 90 o máximo. E aí, quando eu tava mixando no fone, eu tinha deixado a frequência de ressonância em 60, e depois eu vim para os monitores, eu acabei mudando, coloquei em 50. Quando o som do tambor, as coisas, é meio esse som mais perdido, mais massa sonora, não é uma frequência bem definida, esse plugin ele acaba sendo legal porque ele acaba te dando a possibilidade de você escolher aonde, o que que ele vai sentar, lá ele 1000 vezes, né? Agora, quando você já pega um kick, que você já vê que ele tem a fundamental bem certinho, uma região mais certinha, daí é legal você respeitar essa frequência, tá? Às vezes, se você tentar mudar muito essa região, ele acaba não funcionando tão bem, mas daí também vai de teste, né? Isso aqui é a minha percepção. E aí, como eu senti isso desse kick, ele tava muito fraco, assim, eu tentei dar bastante ganho na, no próprio Clip Gain e tudo mais, e tentei ali com o BX Console da SSL, mas não foi. Eu acabei usando esse recurso e ele instantaneamente já trouxe o low end que eu precisava para ele. E aí depois eu só vim com esse equalizador aqui, fiz algumas mudanças e tudo mais. Acabei dando um boost aqui, cortando umas frequências e tudo mais. Fazendo uns filtros aqui e basicamente é isso. Esse é o som do kick, né? Comprimi ele um pouco também e coloquei um clipper. Então o som do kick é. Deixa eu abrir só um Kirchhoff aqui, só para vocês verem o que eu tô falando. Ó, ó. Consegue dar uma consertada legal, assim, e trazer uma pressão de grave pro kick, assim, bem forte, assim. Resolver muitas vezes um som de uma peça acústica mesmo, né, e tudo mais. Claro, você vai transformar o som, né, tem que fazer, mas é um recurso interessante. E aí o som da bateria ficou esse. Eu tô mostrando aqui, ele tá com os processamentos de mix bus. A gente vai passar por eles mais pra frente. Basicamente, esse é o som da bateria. Sabe, gente, me fazem de palhaço, faço de conta que não sei o que faço. Acho que preciso de um pouco de espaço. Se bem que um abraço não ia mal. Será isso tudo consequência natural? Me falam seja mais pra frente, mas tenta fazer diferente. Mas já tentei de tudo, minha gente. Se bem que um abraço não ia mal. É tudo que precisa antes do final. Já não sei o que quero de mim. Às vezes parece. Bom, basicamente é isso, né? O som da bateria. Nada muito complexo, né? Não coloquei canal de reverb auxiliar na bateria, na caixa, nem nada. Porque eu acho que ele é essa pegada mais intimista. A parte de percussão, basicamente volume, coloquei esse ping-pong no tamborim, que ele tá mono, só pra ele, né, sair um pouco do centro e ficar variando. Coloquei esse aqui, mas não precisei fazer nada, então tá aí perdido. Bom, no baixo. Bom, baixo eu fiz algumas coisinhas, né? Dei uma demo um pouco mais na minha cara. Eu mandei esse canal do baixo aqui, né? Mandei ele para esse canal auxiliar aqui. Auxiliar não, né? Nesse canal como se tivesse duplicado. Nesse canal eu coloquei o Tonex. Abre Tonex aqui. Aí usei esse aqui que é um Dark Glass, um Microtubes. Gosto muito é o meu preset favorito, assim, para baixo com distorção de metal, gente e tudo mais. Funciona muito bem, assim. Essa configuração, esse pedal em específico ali, cara, maravilhoso. Filtros sempre com fase linear para não dar problema, né? Não queria muito do grave, queria manter o grave mais clean mesmo. Ele não é um baixo constante, assim, né? Ele é um baixo é uma linha bem bonita de baixo, né? Parabéns a quem tocou e
quem fez a linha de baixo. Mas ele é bem walking bass, assim, né? Ele fica caminhando, ele não é aquele baixo mais constante de pressão e que fica ali. Mas ele, de certa forma, traz a pressão da música, né? Com esse desenho melódico e tudo mais. Ele é o, vamos colocar assim, o instrumento principal do low end aqui, assim, né? No canal principal, eu trabalhei um filtro aqui para tirar um pouco do som de corda, raspado, né? Aquelas frequências mais assim. O IDX trabalhei bem pouco nele, né? E coloquei um 7,6, mas está trabalhando em paralelo aqui para trazer um pouco mais de constância, né? Porque acho que isso foi gravado direto em linha e tudo mais, né? Não sei, me parece. Aí aqui, fiz umas equalizações, né? Compressão bem forte. Esse curves aqui, segurar às vezes uma nota que começa a soar um pouco mais. Tirei um pouquinho aqui depois, no final já. E tem um limiter para dar uma segurada aqui. Cara, eu geralmente gosto do limiter no baixo, assim, principalmente quando esses baixos mais desenhados, assim, tudo mais. Eu sinto que só a compressão, às vezes, ele não fica muito no lugar. Um plugin que eu gostava de usar para manter isso era o ML4000, mas como vocês sabem eu não tenho, né? Eu ainda não consegui comprar ele. Então eu uso limiter, eu uso clipper, depende, tá? Depende da sonoridade e tudo mais. Às vezes um vai ficar melhor que o outro. Mas essa aqui foi o limiter. E aí? Tá vigente. Me fazem de palhaço, faço de conta que não sei o que faço. Acho que preciso de um pouco de espaço. Se bem que um abraço não ia mal. Será isso tudo consequência natural? Me falam seja mais pra frente, pra tentar fazer diferente. Mas já tentei de tudo. Basicamente é isso. O violão. Violão, eu usei o Transient Shaper. É uma coisa legal desses controles de transient, depende do plugin. Aqui, você, no caso desse aqui da Softube, você tem a parte do punch, né, que é o ataque. Você tem o fast e o slow, ainda um controle de fast e slow. Quando você coloca no fast e diminui ele, sabe aqueles meio som de boca, mouth clicks, ou às vezes aquelas, sei lá, quando você tá gravando uma voz, às vezes tem aquele transito, parece tipo super rápido e tal, que é meio que esse som de boca, ou alguma, sabe, alguma palavra, o início de palavra e tudo mais, que parece que dá uma saltada assim quando você colocar um compressor com um ataque um pouco mais lento e tudo mais. Aquilo parece que enfatiza demais. Quando você coloca um Transient Shaper nessa configuração com ataque rápido e tira, ele meio que consegue controlar isso, consegue matar esse transiente, tipo, hiper mega rápido e tudo mais, e tira um pouco desse espirro, assim, de uma certa forma. Então, violão, naquela parte mais aguda, vozes, assim, eu tenho usado muito isso. Que é uma coisa que, tipo, o Mouth the Click da Isotope, ele faz. Não é exatamente a mesma coisa, tá? Não entendam dessa forma. Mas ele vai nessa direção. Então, às vezes, dependendo como que você gravou alguma coisa, isso pode ajudar. E eu gostei de usar isso no violão, tá? Nesse violão mono, eu fiz umas automações aqui com o chorus, porque para ele não ficar no centro ou fazer só aquela jogada de deixar ele um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, enfim, esse paneamento, esse plugin aqui, esse chorus, esse de chorus da UAD é maravilhoso, que é um Dimension D. Cara, eu gosto muito de usar esse plugin assim, às vezes no baixo para trazer um baixo estéreo, sensacional. Inclusive poderia ter usado nessa música. Enfim, daí eu fiz isso aqui, umas automações mais pra pegar o violão, ó, tirar ele do mono e jogar ele pro estéreo, principalmente quando ele tá cantando, pra não ficar muito junto, né? Ó. Sacou? Eu acho que fica muito legal, assim, sabe? Bom, SSL, eu vou tentar andar um pouco mais rápido, né? Bom, SSL, compressão, não nada muito.
algumas atualizações e tudo mais, filtros, e é isso. Usei o IDX também para me ajudar numa dinâmica, pouca coisa. O Curves, para dar uma segurada. E aqui eu tinha feito essa equalização, mas depois eu desfiz, e aí ficou aí. Eu criei um canalzinho de reverb. Capital Chambers, não é segredo para ninguém, eu adoro esse plugin, amo esse plugin. Bem baixinho. Lá no médio, bem no, né, pegando ali um pouco do médio até o final da média alta ali, 4K, 5K por aí. Não dá, quase imperceptível. Isso foi o violão. Guitarras. Cara, foi só um SSL, uma compressão leve, e um Curves também, segurando um pouquinho algumas coisas. Mas coisa bem assim, quase nada. Os teclados, usei o IDX pouco também. Usei o Curves também para segurar pouca coisa. Aqui não fiz equalização, não tem filtro. Na verdade, aqui ele basicamente não está fazendo nada aqui, né, nesse teclado aqui. Deixa eu ver. Ele tem uma... Vou colocar aqui. Ele tava dando uma segurada. Enfim, deixa aqui depender aí, vai. Eu não equalizei, não fiz nada. Achei que não precisou. Sei lá. Ah, tem um Capital aqui também. Filtro. Vai achar o que fazer, desequilibrado desde sempre. Para me descrever, você que disserção. Bom, vozes. As vozes têm coisas interessantes aqui. Eu achei que a voz ela veio muito sibilante, tá? Muito sibilante. Usei o IDX bastante aqui. Deixa eu ver se começa a cantar aqui. Olhos fechados pra... Eu tenho abusado muito do IDX nas vozes, assim. E eu acho que ele tem adiantado, assim, tipo, uns 70, 80% do som de voz, assim, fora de brincadeira. O ML4000 faria um trabalho também parecido, mas talvez acho que nem ele fosse tão bom quanto esse. Cara, é um plugin gratuito, assim, que eu literalmente não dava nada, cara. Eu tava mixando umas coisas do Dan, e a voz, puta, tava difícil, cara. Eu já tava voltando pro meu esquema de fazer o roteamento da voz com multicomps, né? Splitado e tudo mais. Aí eu vi esse plugin e falei, cara, deixa eu testar. Daí foi aumentando um pouquinho assim. Cara, no final das contas, naquela voz, acho que eu botei em 48 e, tipo, foi quando a voz, assim, pá, veio. Eu falei, beleza, é isso. E desde então eu tenho usado isso aqui porque, cara, eu acho que funciona melhor que 11.7.5 e algumas coisas assim, sabe? Pra essa questão de compressão, de trazer a voz mesmo e ao mesmo tempo mantendo ela, entre aspas, natural. Coisa meio estranha, bizarra, assim. Mas enfim, é isso. Aí foi esse plugin. Olhos fechados pra sempre. 300 Shaper também. Mouth clicks e coisas do tipo. Aqui até que não tinha tanto, tava mais de boa. E aí o Curves para segurar bem os S's, assim, dar uma. Olhos fechados pra sempre. O que queria ser. Não editei nada, do jeito que veio o material. E depois eu coloquei mais esse aqui nessa região. Olhos fechados pra sempre. Provavelmente alguma parte ele ativa um pouco mais. Aí a gente vem pro SSL, filtrei os graves, tirei um pouquinho de 8K em shelf, um pouquinho aqui em 2K alguma coisa, boostei o médio, tá? Tirei um pouco de 200 em shelf,
A compressão aqui já não comprimi muito, né? Olhos fechados pra sempre. Ataque rápido, tá? Não quero a voz assim tanto. A própria música já acaba colocando a voz um pouco pra frente, então eu não queria que ela espirrasse demais com um ataque lento, tá? Ah, basicamente é isso. Aí eu ainda senti falta de um pouco mais de compressão. Trabalhei com o 7.6 a revisão A, né? A revisão Blue, mas em paralelo. Olhos fechados pra sempre. Mais um Curves. Olhos Aqui já mais sutil. fechados pra sempre. E um Kirchhoff aqui também fiz um pouco mais de movimentos aqui. De Olhos boas. fechados pra sempre. Ah, podem perceber, tem um certo médio grave na voz, mas eu não quis tirar. Na verdade, eu acabo gostando um pouco mais desse médio grave, dependendo do tipo de voz. Eu acho que fica bem legal. E quando o arranjo da música também, não sei, de certa forma colabora, ou a estética colabora, eu acho válido. Eu vejo a galera limpando muito o grave da voz. O grave tudo bem, mas o médio grave e o médio da voz, tipo assim, cara, é ali onde estão os harmônicos fundamentais da voz, assim, sabe? Se você meio que dá uma limada nisso, fica basicamente a voz ali entre 1 a 5K. E essa região já é médio agudo, já é uma região agressiva, né? Já tem frequências ali que podem incomodar. Então, sei lá, né? Talvez a minha percepção seja errada, não sei. Ah, efeitos. Eu optei aqui na voz principal por um Capitol no modo short, né? No modo com o decay mais rápido. Meu Deus, 32 minutos já. Decay no mínimo. E um chorus também, tá? Olhos fechados. E esse Capitol aqui, que tá no máximo, né? Longo, né? Eu chamo de long chamber. É pros background vocals, tá? É isso que eu tenho de efeito. Vou colocar na parte que tá aqui, aqui, ó. Ei, o que quero de mim? Às vezes parece sim que quero logo o fim. Só talvez eu. Bom, vamos lá nos back vocals. IDX em todos os canais, tá? Basicamente com os mesmos processamentos que eu fiz aqui para voz principal. A diferença é que eu não usei o 176 nem nada do tipo, mas aqui, O que quero de mim? Às vezes parece. aqui eu filtrei um pouco mais o médio grave e tudo mais, né, da voz. Mas basicamente é isso, assim, busquei um pouco mais aqui de médio em uma outra região de médio, né, diferente da voz principal, eu acho isso interessante. Tipo, eu vou impostar um pouco mais a voz principal, sei lá, em 500 Hz, 400, 500 Hz. Então, os background vocals eu posso colocar lá para 800, por exemplo, né? 700, 800, mudar um pouco essas regiões, assim, um truque legal. E basicamente é isso, pessoal. Aí, a mix aqui, nessa vozinha aqui, vozinha, né? Parece que tô falando vozinha, né? Nessa vozinha aqui, que é tipo uma voz-resposta, né? Vai achar o que fazer, cara. Um efeitinho de megafone aqui, né? Basicão, assim, meio megafone, não é tanto. A voz era assim, Vai achar o que fazer, cara. um estéreo. Vai achar o que fazer, cara. Enfim, só pra dar uma mudada, uma diferenciada. E a mix é isso, assim. Tocar mais um pouquinho aqui, montar o microfone e eu vou voltar lá pro Mixbus. Vai achar o que fazer. Desequilibrado, desde sempre. É o que me disser. Você que disserção. Ser. Eu vou voltar aqui. Eu fiz algumas automações na guitarra aqui e tal, jogando ela para um lado, abaixando um pouco o volume. Acabei pilotando algumas coisas. Eu pilotei mais o efeito aqui do chorus do violão, né? Que nem eu mostrei para vocês ao longo da música, que eu achei necessário. Fiz algumas automações de volume aqui. Em alguns momentos dos pratos da bateria, eu achei que
nesses momentos aqui o prato ele atacou com muita força e desequilibrou em comparação com o restante, né? Ok, faço na mão. A limpeza dos tons, eu fiz aqui na mão, assim, nos pontos onde os tons tocam, dei uma normalizadinha e para daí o trigger ele funcionar melhor, né? Eu coloquei o trigger ali e tudo mais, ele sinto que ele funciona melhor, porque muitas vezes quando você vai limpar os tons de uma bateria acústica e tudo mais, eu penso que é legal usar o slate junto com a edição, tá? Porque às vezes você regula o slate de uma forma, mas às vezes em um momento vai ter um prato ali que ele vai abrir, entende? Então, os grandes períodos assim que pô, não tem tom tocando nem nada, é melhor limpar, multa, né? E aí coloca o slate e regula. E depois que você regular o trigger, né, o slate trigger, aí depois você fala, putz, ainda aqui ficou uma sobrinha de um pratinho. Aí você pode ir na edição ali, arrastar um pouquinho até limpar aquilo ali e trabalhar em conjunto com o slate trigger, né, com o gate do trigger, se você não for, né, fazer a substituição, né, replace. Beleza? Basicamente é isso, acho que não tem mais nada para falar aqui não. Vamos aqui pro Mixbus. Mixbus geralmente é mais simples, eu já estou usando essa cadeia de Mixbus faz um tempo, né? Prioritariamente aqui, deixa eu abrir dessa forma. Começo com filtro, tá? Sempre linear. Acabo limpando em 30 Hz, porque, cara, acho que eu nunca, assim, trabalhando mais com mixagem, peguei uma música que não precisasse limpar 30 Hz ou às vezes 40 Hz, assim, sabe? Porque realmente não tem nada ali, mas às vezes tem sujeira e isso acaba, né? O grave ele ocupa muito espaço. O grave é aquele cara, é aquele teu amigo gordão, entendeu? Folgado, que, porra, ele chega assim, sabe? Esse é o grave, tá? Aí eu começo com clipper, às vezes não, às vezes sim, mas geralmente essa ordem, assim. Aí eu vou pro Shadow Hills, já nesse preset que eu uso. Às vezes eu vario o transformador e tudo mais. O Townhouse, eu uso esse primeiro dessa forma, tá? Esse aqui ele ajuda a trazer as coisas um pouquinho mais para frente, uma sensação de frontalidade, tá? O release em alto, o ataque em 0.3 milissegundos, o ratio em 2 e a ideia aqui é a agulha começar a querer mexer. Você viu que ela deu uma triscadinha, esse é o ponto. Tanto que eu nem compenso make-up nem nada, porque, cara, nesses compressores analógicos, às vezes você já tem uma certa compressão, um efeito acontecendo, mesmo sem a agulha estar mexendo, tá? E é o caso desse, né, do SSL, ele faz isso. Então, eu uso esse é um truque que eu aprendi com o Ermin, tá? É um cara de masterização lá, cara bizarro, masteriza Tesseract, Northlane, só a galera do metal moderno bizarra. Assim, masteriza o álbum do Periphery, se eu não me engano também. Depois eu tenho esse outro aqui, tanto que tem um preset meu aqui, Mixbus Sidechain, que eu uso ele, o filtro sidechain lá no máximo, que aqui é 666, né? Mas eu uso ele em paralelo. E esse aqui, por ele ignorar basicamente os graves e ele começar a atuar lá nos médios, ele traz uma compressão muito mais constante na música, assim, é bem legal. Mas mesmo assim eu não uso ele em 100%. Aqui é 50%, 40%, 30%, depende. Aí eu finalizo esse stack de compressão com mais um clipper. Cara, vocês podem perceber que o clipper aqui, ele trabalha é muito pouquinho, assim, sabe? Aí vem aqui o clipper tá torando, né? É foda, cara. Eu sempre torro meu bigode. Mas basicamente é isso, assim, né? Chamam de falso doente. Vai achar o que fazer. Depois dessa sessão, eu venho para uma sessão de equalização, tá? Com o Money, gosto dele. Esse aqui ele é a versão que ele é stack, né? O stack não é. Ele não é linear o potenciômetro ali, né? Ele já tem as posições fixas, né? É chaveado que fala, né? Aqui dá menos de 1 dB, tá? Cada botãozinho desse daqui, cada marquinha desse daqui, né? Equalizo o que eu acho que eu preciso, porque daí a equalização que eu fiz aqui não vai influenciar nas compressões, né?
Deixa eu até tocar um pouquinho aqui com a do Rio. Queria ser, chamam de falso, doente. Vai achar o que fazer, desequilibrado, desde sempre. É o que me disser, você que disserção. Aí eu vim para uma sessão aqui, que é uma sessão de saturação, texturização, chame como quiser. Que é o Black Box, né, o Old, e eu tenho adicionado esse cara aqui. Achei ele bem legal. Todos eles aqui eu trabalho em paralelo, tá? Né, não tenho trabalhado nada aqui em 100%, assim como já trabalhei algumas vezes, tudo em paralelo, então 50%. Geralmente é 50%, assim, sabe? Eu sinto que funciona. Finalizo com essa parte final aqui, às vezes eu mudo um pouco mais, assim, sabe? Às vezes posso colocar até um Curves Equator aqui, alguma coisa do tipo, sei lá, enfim. Termino com o Oxford Inflator aqui. Eu geralmente gosto de deixar uma margem de 3 dB. Então eu abaixo 3 dB e vou subindo o efeito aqui. Às vezes eu uso split band, às vezes não, depende. E vou subindo até ele compensar o que estava no meu meter ali, quando eu mixo em menos 12 dB no reference level. Aí finalizo com mais um clipper, às vezes eu sou um pouco mais agressivo nesse último clipper aqui, antes de entrar na etapa de limiter. Chamam de falso, doente. E aí eu vim pro canal de master, né? E eu uso os limiters aqui, às vezes eu uso stack de limiters, às vezes não. Um limiter que eu tenho gostado muito é esse aqui, é o Stealth Limiter. Ele é relativamente pesado, mas aqui no computador ele, né, até uns 3, 4 dele, assim, acho que ele funciona, se a sessão não for muito grande. E basicamente é isso, assim, tipo, usei muita coisa que eu uso, assim, pra fazer uma mixagem mesmo. Aqui foi tudo muito rápido. Tem muita coisa que já fica salvo, presets e coisa do tipo, porque eu gosto de trabalhar com a normalização aqui dos clipes. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, eu perco mais tempo acertando o clip gain aqui, o nível de sinal aqui, como eu quero o balanço da música por aqui, antes de mexer em fader, pan e coisa do tipo, né, panorama e tudo mais. Mais aqui, porque acertando aqui, através do VU aqui, eu já sei que na hora que eu começar a colocar os plugins ali e tudo mais, ele já vai comprimir, mas basicamente o que eu gosto, o que eu espero, e já vai funcionar porque ele já está trabalhando no ponto aqui, né, com reference level, que eu gosto de trabalhar na mix, que é menos 12, e batendo aqui em 0 mais ou menos, e, né, batendo menos em 0 no DBVU, né, e aí eu já sei que as coisas já vão funcionar melhor, porque eu já pensei dessa forma, né. Se você não tá me assistindo aí e não usa dessa forma, ou não pensa dessa forma, ou não sabe usar dessa forma, ou não conhece, sei lá, enfim, provavelmente não vai funcionar, tá? E se você considera que a minha mix não tá funcionando, então aí eu não posso fazer nada. Mas é uma forma de pensar, você pode ver isso e replicar melhor, né? Fazer melhor do que eu. Basicamente é isso. Aqui no Master tem o ISO, que eu uso para ver as frequências, né? As bandas aqui e tudo mais. Mono, side, grave, médio agudo e agudo. O meter, esse meter, né, que ele fica o tempo todo ali, que eu deixo ele no master. E eu uso um Kirchhoff também, ele fica aqui só pra eu ver o balanço tonal, tá? Entre aspas. Basicamente é isso, pessoal. Essa foi a mix, deixa eu colocar só nesse refrãozinho final aqui. E é isso, assim que eu mixei essa track. Pra mim tá soando legal, aqui na sala tá soando legal. E basicamente é isso, né? Acho que não tem mais muito o que fazer, relativamente simples. A música é legal, gostei da letra. Parabéns ao Thiago. E é isso, né? Fiquem aí mais um trechinho final e eu vou encerrando o vídeo. O que quero de mim? Às vezes parece sim que quero logo o fim. Só talvez eu esteja mesmo a fim de
E ele bate aqui menos 6,4 em short term aqui no final, que é a parte mais importante da música, né? A conclusão. E é isso aí, beleza? Valeu e até a próxima.